Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, irmã. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? Vai ouvir. Eu quero estar trazendo aqui, né, um processo, né, sobre a ressurreição, né? Eu falei no outro vídeo e também tirar dúvida de uma irmã que ela pediu, né, o porquê acontece isso. Quando a pessoa morre, Deus vai dar vida depois de 2 dias, o terceiro dia estará com eles. Por que isso? Então ela quer tirar essas dúvidas. Então a gente tem aí a Bíblia para responder todas essas questões. Então no outro vídeo foi falado, né, no livro de Oséias, capítulo 6, verso 2, que diz que depois de 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, o terceiro dia, o Senhor já está recebendo nós para ele. E ao segundo dia de morte, ele vai dar vida para nós, para que aconteça isso. Isso é um procedimento, é um processo. Se torna-se também, acaba aqui, se tornando um versículo isolado da palavra de Deus. Mas temos outras referências que eu quero estar tirando a dúvida da irmã, daqueles ouvintes, de outras pessoas também, que colocou aí, vamos se dizer, essa pulguinha aí atrás da orelha, né? Vamos entender. O que diz Oséias? Oséias, o profeta Oséias, ele estava fazendo uma confirmação segundo a palavra do Senhor, uma confirmação segundo o quê? Um ato de mistério. Ele estava dizendo isso, porque sabemos, aquele que dorme no Senhor, que falece, ele não vai voltar e contar essas novidades, né? Ele não vai fazer isso. Mas um veio, né? Um voltou na ressurreição. E a gente vai estar entendendo esse processo. Então, eu quero estar deixando aí processo da ressurreição parte 2, né? O processo da ressurreição parte 2. Então, o profeta Oséias, ele deixou, né, bem detalhado nessa parte, né? E aí, às vezes, com algumas dúvidas das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela responde. A sua própria palavra responde a própria Bíblia, né? A própria Bíblia responde Bíblia. E isso é muito bom. Então a gente vai, né, para Isaías, um grande profeta, né, um dos profetas maiores. E esse profeta, ele, que no livro de Isaías são um livro que tem muitas e muitas revelações, né, por escrito. E isso nos deixa muito, muito alegre com isso, quando a gente começa a entender que é para os nossos dias, para os nossos momentos. Aí a gente começa a ter mais tranquilidade, descansar mais no Senhor. Então Isaías diz em Isaías 53, apenas um versículo ali, ele fala no versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. De quem que Isaías estava falando? De quem que Isaías estava profetizando? Ele estava falando, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando por revelação, por inspiração. Ele, como que por ele mesmo iria saber de Jesus? Não, ele já sabia que viria, né, que Deus estaria entre os homens, né, que Deus estaria, o Pai estaria entre os homens, usando aí, né, colocando o seu Filho para nos salvar, lá por causa do pecado lá atrás, por causa, né, dos nossos pais lá, Adão e Eva, lá no começo do erro. Então, agora são morte. A morte traz o quê? Separação. Morte significa separação. Nós separarmos desse corpo doente aqui. Mas vamos continuar. Isaías 53, 9, então ele fala, né, que puseram na sepultura com os ímpios ainda. Puseram quem? O próprio Deus, o Verbo encarnado, né, o Senhor Jesus Cristo, entre os ímpios. Um que ainda nunca cometeu injustiça, né? Nem houve-se engano na sua boca. Nunca falou coisas ruins, nunca profetizou nada de ruim. Então a gente vai para o Novo Testamento,
também tem, né, os apóstolos ali. Quero estar falando do apóstolo São Paulo, né, na sua carta 1 Coríntios 15, no verso 4, ele fala acerca da sepultura. Ele fala assim: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. De quem que Paulo estava falando? Do mesmo homem que Isaías falou, do mesmo que desceu à sepultura. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aponta o quê? Um processo de ressurreição, trazida como exemplo pelo nosso autor da Bíblia, que é Jesus. É um exemplo para nós, dando exemplo, né, o que aconteceu com ele. Também aqueles que nele está, acontecerá da mesma forma. Da mesma forma. Por que isso da mesma forma? Porque ele veio dar o exemplo. Jesus veio dar o exemplo. Se nós estamos nele, assim acontecerá com nós. Isso é com base de fé. Tudo é com base de fé, meu amado irmão, irmã, ouvinte. Então, esse é o exemplo bíblico, né? Para nós. Então, a gente vai aqui para Lucas 24, né? Sem muitas delongas, Lucas 24, no 13 em diante. A palavra diz: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava, ou distante, né? Estava Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então, aqueles dois homens a caminhos de Emaús, a cerca ali de 12 quilômetros entre Jerusalém e Emaús. Sairia ali mais ou menos 12 quilômetros. Aqueles dois homens estavam naquele trecho. Então, a Bíblia vai estar nos ajudando. Então, ele diz aqui no 14: e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que interessante. O mesmo Jesus se aproximou deles e foi com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. Será que hoje está diferente? Aí você vai para Hebreus 13:8, diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra não tem como mudar, irmão. A palavra ela sempre foi da mesma forma. Não tem como a gente querer mudar alguma coisinha ali, outra ali. Não devemos tirar e nem acrescentar nada. A gente devemos entender que se foi para os dias daqueles dois homens no caminho de Emaús, também é para os nossos dias. Também é para os nossos dias. Porque mais muitos irmãos, muitas irmãs estão com os olhos fechados acerca da ressurreição. Acerca da ressurreição dos mortos. Estão como fechados. E a Bíblia diz: mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. Então muitos dizem que conhecem Jesus. Será que conhece? Será que conhece? Porque a gente está focado no homem, chamado Jesus Cristo. Ele é o estandarte nosso, neste momento de ressurreição. Vamos colocar ele é o canal, ele é o foco. Então aqui diz, no 17, e ele lhes disse que as palavras são essas, que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis triste? Tá vendo? Jesus veio e perguntou para eles, que palavras são essas? Por que tão triste? E respondeu, cujo nome era Cleófas. Disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Quer dizer, você está aqui como viajante e não está sabendo o que aconteceu, né? O mártir que aconteceu, né? O que aconteceu lá no Gólgota, né? Não está sabendo, não? Então ele lhes perguntou, quais? Oh, glória a Jesus. Quais? Olha Jesus perguntando, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obra
e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhe disse, ó o que Jesus falou, ó nécios e tardios. Nécios são pessoas desprovidas de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos liberta. Lê a Bíblia e ora, meu irmão, minha irmã. Você vai entender mais da palavra de Deus. Tardios são pessoas que chegam tardes, né? São pessoas lentas, pessoas que não querem se aprofundar no lado espiritual. Por isso que diz, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Tá vendo? Os profetas, qual que é? Oséias, né? Isaías. Oh, glória a Jesus. Né? Então é isso aí. Porventura não convinha, quer dizer, concordava que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram às aldeias para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu, e lhe deu. Segredo da ressurreição. Aqui foi desvendado o segredo da ressurreição de Jesus. Abrindo-lhes, então, os olhos, e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? O processo de ressurreição. Esse é o processo de ressurreição. Jesus fez isso. Agora, se você quer ver um ente querido que morreu em Cristo Jesus, com esses olhos da carne, novamente, você não vai conseguir ver. Porque esses olhos aqui são os olhos adâmicos. São vindo da genética de Adão, do pecado. Por isso que nós devemos orar, nos consagrar, porque sem consagração não vereis a Deus, não consegue ver a Deus sem consagrar as vossas vidas. E a gente vai aqui para finalizar Lucas 24:13 em diante, que diz assim, glória a Deus. Aliás, Lucas, esse é do 1 Coríntios 15, 12 ao 23, para nós finalizar. Glória a Jesus. Diz assim, meus irmãos, acerca da ressurreição. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Tá vendo? Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou.
se na verdade os mortos não ressuscitaram. Veja bem, porque se os mortos não ressuscitam, isso aqui é para o tempo real, singular, no tempo real. Isso aqui é para o presente, melhor dizendo. Porque se os mortos não ressuscitam, tempo presente. Também Cristo não ressuscitou, passado. Glória a Jesus. E se Cristo não ressuscitou, passado, é vã que a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias. O que significa primícias? Primeiro, dos que dormem. Dos que dormem. O corpo que dorme, irmão, irmã, é essa matéria. Nós não morremos. O corpo dorme, fecha os olhos, fôlego de vida sai, a alma sai. E esse corpo dorme e apodrece na sepultura. Não, esse corpo não volta mais. Mas há uma alma e um espírito que ele precisa de outro corpo. Então por isso que Oséia diz que ao segundo dia Deus te dá vida de novo. Vida em qual corpo? No corpo glorificado. No corpo que aquele que Jesus falou que foi preparar. Assim ele te dá vida. Mas esses olhos não conseguem ver a glória de Deus. Não tem como ver. Porque esses olhos, ele dorme. E eu, como auxiliar de necrópsia, meu irmão, minha irmã, para nós finalizar aqui, eu como auxiliar de necrópsia, no cadáver, abre-se o olho do cadáver e pinga-se nele Super Bonder. E põe o dedinho aqui e assim o cadáver fica com o olho fechadinho, com Super Bonder. Esse corpo, quando sai a alma e o espírito, acabou-se. Vai se desfazer. Por isso que o processo de ressurreição é maravilhoso. Há um processo de ressurreição. Por isso que você que está no pecado, então procura se limpar. Procura buscar o Senhor, aceita Jesus como seu único Salvador, batiza recebendo o nome dele no seu batismo e assim vai ter uma vida cristã. Uma vida correta com Deus, para que chegando ao seu dia, o seu tempo, você, ao segundo dia, quando você descer à sepultura, ao segundo dia, Deus tirará a vida e ao terceiro dia estará com ele. Amém? Creio que está bem explicado esse termo. Há uma passagem em Lucas também fala sobre, logo quando estava ali, Jesus na cruz, veio aquele homem, à sua direita, o ladrão, disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Aí o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali foi um ato de quê? De transformação. Transformação. Automaticamente foi transformado e assim, no abrir e fechar de olho, ele estava lá com Jesus no paraíso. Não precisou aí, eu creio, desse tempo de 2 dias para Deus dar a vida e para o terceiro dia estará com Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus levou ele juntamente. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Ezequiel Paulino de Oliveira. Estou aqui para te ajudar nas Escrituras, meu irmão, minha irmã. E o que eu recomendo para você, lê a Bíblia, não seja nécio. Lê a Bíblia e ora. Busca o Senhor. Quando você lê algo e não entendeu, Senhor, me ajuda, me traz um profeta para que ele venha trazer essas revelações. Ou revela isso no meu coração. E assim o Senhor faz, com muito amor, porque você está querendo, você está buscando. Então todo que busca, encontra. Por isso que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir, cearei contigo e você comigo. É isso aí. Deixa esse que ressuscitou ao terceiro dia entrar no seu coração.
Deus abençoe.